Hello, everyone. I want to start by saying we are so grateful to be here. So thank you for offering this. We are very excited to have this time with you all today. Obrigada. Tá dizendo que ela está honrada por esse convite e é uma honra estar aqui, muito animadas para poderem compartilhar um pouco mais desse trabalho com vocês. We start with psychoeducation for the parents. A gente começa com a psicoeducação com os pais. When we're thinking about the pandemic and COVID-19, many times children's behaviors can look like naughty behaviors. A gente estava pensando mais sobre esse tema do Covid-19, da pandemia e, em especial, o comportamento das crianças, que nessa fase aparenta ser um comportamento assim levado. But it's very important to remind parents that these behaviors, such as clingy behaviors, whining, tearfulness. Mas é importante lembrar os pais que esse tipo de comportamento, como choramingos ou ficar de pendurado, ou essa irritabilidade toda, esses lamentos, moodiness, irritability, oppositional behaviors, anger, meltdowns over small things. Que essas variações de humor, da irritabilidade, os comportamentos mais opositivos e episódios de raiva e choro com qualquer pequena coisa. All of the behaviors listed here can look very defiant. However, these kinds of behaviors can be directly related to worry and upset about what's going on in the world with COVID. Que esses comportamentos podem aparentar serem muito desafiadores, mas na verdade eles refletem toda uma preocupação com o que está acontecendo em relação a essa pandemia e o mundo em geral. So we teach parents that these behaviors are a direct result of the worry and the anxiety, and that when you see these behaviors in your child, it's very important to attune to the behaviors and not consequence those behaviors. É importante explicar para os pais que todas essas reações são, na verdade, fruto de uma preocupação que a criança tem e que os pais, quando observarem esses comportamentos, possam se sintonizar com os seus filhos, né? E não ficar apontando ou criticando as consequências do que esses comportamentos trazem. And we also teach parents that most children, most kids, don't have words to express what's going on inside, so they behave. Importante também nós esclarecermos para os pais que as crianças, em geral, não dispõem de um repertório de palavras para poder transmitir, para poderem explicar o que está acontecendo com elas. Então, em vez disso, elas atuam, elas se comportam. So we teach parents that these behaviors are actually a chance for parents to teach their children how to express themselves with words. Então, na verdade, esses comportamentos, nós podemos ensinar para os pais que esses comportamentos são, na verdade, oportunidades para que eles possam ensinar seus filhos a expressar melhor o que está acontecendo com eles. So grief is also a very important piece of this COVID-19. Children have experienced so much loss. In fact, all of humanity we've experienced so much loss related to the pandemic. Então, existe muito comportamento relacionado ao luto, porque a criança sofreu muitas perdas, né? Quer dizer, na verdade, todos nós, a humanidade inteira está sofrendo com perdas significativas resultantes dessa pandemia do Covid. Loneliness is another piece of this grieving. Parents can also feel very lonely during this time. Então, a solidão pode ser uma parte importante nesse processo, né? E muitas vezes os pais vão se sentir ou têm se sentido muito sozinhos em tudo isso que está acontecendo. We also teach parents that the loneliness and the grief that the child may be feeling now
could trigger and probably will trigger any past trauma associated with grief and loneliness. Então, é importante destacar, esclarecer para os pais que essas reações de luto e de solidão da criança podem ser disparadores ou lembretes de memórias também de isolamento e de luto que estão ligadas ao passado dos próprios pais. Another thing that can happen is this, along with this grieving, can come the grief related to just the sheer change in the child's environment and the family's environment. Uma coisa importante de destacar é o quanto esse sentimento de perda, de luto da criança pode ser o reflexo simplesmente dessa mudança drástica que aconteceu com todo o ambiente relacional, todo o ambiente em torno da criança e da família. We teach parents to attune to their children's feelings. A gente ensina os pais a se sintonizarem com as emoções dos seus. We talk about connecting to the feeling and not dismissing the feeling. Telling parents that it's not okay to say things like, it could be worse. A gente quer que os pais possam reconhecer e valorizar esses sentimentos dos seus filhos, em vez de descartá-los, dizendo, por exemplo, podia ser pior. We also teach parents to see the child's world through the child or the teenager's eyes. Nós queremos ensinar aos pais para também poderem enxergar o mundo através dos olhos da criança ou do adolescente. What might seem insignificant and small to a parent and to an adult could be extremely significant to a child and a teenager. And so it's important to attune to the significance of the change in the child's world. É importante estar sintonizado com as mudanças que ocorrem nesse mundo da criança, porque aquilo que pode parecer algo insignificante para os adultos, algo de menos importância, pode ser, na verdade, algo extremamente importante para a criança ou para o adolescente. And crying is okay. E tudo bem chorar. Parents, we talk with them about it is okay for you, parent, to cry about all of this change. And crying with your child helps increase the connection with your child. E tudo bem vocês pais também poderem chorar com todas essas mudanças que aconteceram. E tudo bem poder chorar junto com as suas crianças, porque isso proporciona uma possibilidade de maior conexão entre vocês. I've cried many times. Eu já chorei muitas vezes. Me too. Educating children about COVID-19 is another piece that we teach parents. The more the child knows the facts, we talk about the facts, the more the child knows, the more the child can calm with the facts at the child's developmental level. É importante também poder explicar e ensinar para as crianças, esclarecer alguns fatos sobre o Covid-19. Porque quanto mais a criança souber, tiver informação sobre esse conteúdo, mais ela será capaz de se acalmar, levando-se em conta, é claro, o seu nível de desenvolvimento. We also help parents to teach their child about past pandemics. Learning about the history of past pandemics can help at the child's developmental level, the child understand what's going on now in our world. Muitas vezes achamos importante explicar para os pais que é conveniente também falar para os seus filhos sobre pandemias do passado, de maneira que a criança possa entender melhor o que está acontecendo, levando-se em conta o seu nível também de desenvolvimento. It's also important to support the child and the parents in the things that haven't changed. Really helping them focus. There are things in our lives that are still the same. And that's also an important piece of this. Coisa também muito importante é incentivar os pais a valorizar aquelas
coisas que não mudaram na vida deles, nem na vida dos pais, nem da criança, né? Porque esse reconhecimento também é um aspecto importante a ser considerado. So integrative parenting is about a balance of attunement. Então, essa parentalidade integrativa é uma questão do equilíbrio, da sintonia And less consequences. e menos consequência. As you can see here, Como vocês podem ver aqui, integrative parenting has a foundation of attunement and empathy. existe uma base nessa parentalidade integrativa que está relacionada à sintonia e à empatia, Then calming and pre-teaching e depois acalmar e uma pré-educação with minimal consequences. com o mínimo de consequências. So this is what we call integrative parenting, where there is a balance, and attunement and pre-teaching and calming the child is at the basis. Então, a gente vai entender que essa parentalidade integrativa está ligada a essa empatia, a essa sintonia e a esse processo educativo que vai ajudar a criança a ficar mais calma, né? Como um processo também de tranquilização. So we look at this as problem solving parenting as well. Também consideramos que esse tipo de parentalidade é ligada à resolução de problemas. However, emotion-driven parenting looks like this. No entanto, aquela parentalidade que é mobilizada, movida pela emoção, vai se apresentar desta maneira aqui. The basis is punishing, along with lecturing and scolding, and then very little attunement. Então, a base vai ser de punição, com lições de moral, com basicamente isso, né? De ficar dizendo para a criança o que ela fez de errado, coisas assim, com somente um pouquinho de sintonia. So we teach parents that if they are parenting from an emotional place, it's reactive, and it can actually increase the child's upsetting behaviors. Então, nós vamos explicar para esses pais que se a parentalidade deles parte desse lugar da emoção, que esse estilo vai fazer com que, na verdade, exista um risco maior de a criança piorar nas suas reações, no seu desconforto. To help parents be more attuned. Então, aqui alguns pontos daquilo que pode ser dito, daqueles aspectos a serem mais destacados, que ajudem os pais a manter e aumentar a sintonia com os seus filhos. We teach parents about the child's survival brain, that they have this survival brain that is very lit up. Nós ensinamos para os pais, por exemplo, essa parte referente ao cérebro de sobrevivência da criança. E como esse cérebro de sobrevivência está super aceso, super ativado. The more we meet your child with calm attunement, the less reactive your child will be. Quanto mais nós conseguirmos alcançar a criança com calma e sintonia, menos ativado esse cérebro primitivo se manifesta, se mostra. We also say your child has a very small window for being able to tolerate emotions. Uhum. Também vamos esclarecer o seguinte, que a sua criança apresenta que nós chamamos uma janela de tolerância muito pequenininha em relação às emoções que ela suporta administrar. And the more we attune to the child, we can help open up that window so the child can be more calm and tolerate those stressful times and those stressful emotions. E quanto mais sintonizados nós estivermos com a criança e mais calmos, mais vamos possibilitar a essa criança ampliar essa janela de tolerância de maneira que ela consiga se tranquilizar e lidar melhor com as próprias emoções. We also teach
parents about negative beliefs or mixed up thoughts that their child has. Nós também ensinamos aos pais sobre o que nós chamamos das crenças negativas, ou também denominados dos pensamentos misturados que a criança pode ter. We tell them that until we can help those negative beliefs change into positive ones, we won't be able to change behaviors until the child can think positively about themselves, others, and the world. E vamos explicar para os pais que um primeiro passo é como nós conseguirmos ajudar a criança a mudar os seus pensamentos negativos em pensamentos positivos. E somente depois disso é que nós vamos ver mudanças em comportamento. E que, portanto, é fundamental que a criança consiga desenvolver pensamentos positivos a respeito de si própria, dos outros e do mundo. We also teach that calm equals calm. Nós ensinamos também que a calma se iguala à calma. Punishments do not help heal anyone's brain. A punição não ajuda na cura do cérebro de ninguém. We also teach about low alert, being in a calm window or ventral vagal. Nós também ensinamos como essa baixa do nível de alerta corresponde ao que é chamado de um funcionamento vagal ventral, do nervo vago do cérebro. Medium alert, meaning mobilization, checking things out. Temos também um alerta médio, que significa conferir, checar como estão as coisas. High alert, that fight, flight, and that survival brain. E um nível de alerta elevado, que significa um estado de luta e fuga e uma ativação maior desse cérebro de sobrevivência. So with the family, child and parent, brainstorm skills that can get the child, the parent, and the family back to low alert. Então nós vamos fazer como que um brainstorm com a criança, os pais e a família em geral, para ajudá-los a administrar melhor essa redução do nível de alerta. Helping the family notice their internal states and being able to shift from a medium alert internal state or a high alert internal state back to low alert. Então, como é fundamental ajudar a família a entender e a reconhecer os seus estados internos, de maneira que eles possam promover uma mudança num estado médio de alerta ou num estado elevado de alerta, de volta a um estado de alerta reduzido, um baixo estado de alerta. Families can come up with code words to help each of them notice when maybe they're getting out of their window of tolerance. A gente pode ajudar a família a desenvolver como que um código de palavras para que eles possam indicar quando alguém da família está saindo da sua janela de tolerância, né, e para ajudá-los a retornar a esse estado de mais calma. You can also teach the child and the family the art of distraction or the art of using the eyes and the body and the senses to notice what is in the outside world to help calm. Poder ajudar também essa família e as crianças a desenvolverem mais a sua capacidade de expressão, de percepção, né, de poder olhar o ambiente e o mundo externo e poder ter uma visão melhor, mais integrada dessas coisas, no sentido de poder também trazer um pouco mais de centramento. Helping the family with a family list of 10 things our family does to get on low alert. Interessante poder ajudar com a família, ajudar a família a montar uma lista das 10 coisas que esta família faz para reduzir os níveis de alerta e deixar o conjunto dessa família num baixo nível de alerta. And then as the therapist,
follow up on that list every session to see what's working, what doesn't work, and whether they've even tried their list or not. E de o terapeuta poder acompanhar, fazer um segmento, que é o que a gente chama de um follow-up, dessa lista para averiguar o que está funcionando, o que não está funcionando, e até mesmo se a família chegou a iniciar, a experimentar, colocar em prática algum desses itens dessa lista. Another intervention is adding a breath, but with a sigh. Uma outra intervenção aqui é adicionar um exercício de respiração, mas incluindo ou adicionando um suspiro. So have you ever noticed when people will just randomly go, Então, vocês já viram quando às vezes as pessoas assim meio que aleatoriamente fazem, feels good. a gente se sente bem, né? So teaching the family that with the breath that comes in and then the breath that comes out, taking a nice long Então, poder ensinar a família com essa inspiração que vem e a expiração que sai, junto com ela, um suspiro. that can help us get back into our ventral vagal nervous system. Isso nos ajudar a voltar ao sistema vagal ventral, que é esse sistema mais relacionado a um nível mais reduzido de alerta. We also teach the families about pasta. A gente também ensina para a família como fazer massa. So when there is a piece of pasta that is uncooked, it is tight. Então, quando tem aquele, né, uma massa como espaguete que não está cozida, ele está ali rígido, endurecido. But cooked pasta is floppy and calm. Mas aquela massa que está assim, bem cozidinha e fica molinha, flexível. Having the family go from uncooked to cooked, and then uncooked to cooked. Fazer com que a família fique de não cozida para cozida, não cozida para cozida. And then teaching the family to notice how the body feels as it moves from uncooked to cooked. E ajudar a família a reconhecer como é que o corpo se movimenta, né? E sai desse estado do não cozido para o cozido. And also asking them to notice how the skin and the muscles feel when they're uncooked, how the fists feel, how the face, the shoulders, the feet feels when we're uncooked. Tentar mostrar como é que a pele se apresenta, os músculos quando não estão cozidos, né? Os ombros, o rosto, os pés. Then uncooked, noticing how the body, the forehead, the cheeks, the hands, the feet, the shoulders feel when we're uncooked. When we are cooked, right? Sorry, when we are cooked. Okay. Cooked. Você vai... Sorry. E depois, em contraste, poder comparar como é que o rosto, né, toda a postura, os ombros, os braços, os pés, como é que dá para sentir isso quando estão cozidos.